O Saber Direito desta semana aborda a lei penal e inovações. O conceito, a natureza jurídica, finalidade da pena e execução provisória. As aulas são com o advogado criminalista e professor Leonardo Krause. Olá, amigos e amigas do Saber Direito. Vamos continuar aí nossa aula sobre a Lei de Execução Penal, né, e as modificações havidas pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime. Antes disso, conforme dito na aula anterior, a gente queria apenas comentar uma situação que é considerada como o direito do preso, ainda falando de direito, que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele é previsto no Decreto 3.048 de 99, que é a lei que trata da Seguridade Social. O artigo 11º dispõe o seguinte, desse decreto: é assegurado facultativo ao maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral da Previdência Social mediante contribuição na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. E aí também, né, tem o parágrafo 1º desse artigo que fala que outras pessoas podem se filiar facultativamente. Ou seja, a pessoa quer pagar, né, esse seguro social. Está lá no inciso 9º do parágrafo 1º. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. 11º, o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, e aí não estende para o regime aberto, que nessa condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerça atividade artesanal por conta própria. Então, o que é isso? Isso aqui são pessoas, né, um direito de se filiar. Né? Então, essas pessoas, elas podem buscar o INSS e se elas se encontrarem nessa condição, elas falam, olha, eu quero me associar a vocês e pagar o meu seguro. Eu quero fazer alusão ao artigo 199, que faz alusão à alíquota. Quanto se desconta, né, dessa eventual remuneração? Ou quanto ele tem que pagar facultativamente? A alíquota de contribuição dos assegurados, contribuinte individual e facultativo, é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição, observados os limites que trata os parágrafos 3º e 5º do artigo 214. E aí eu queria informar sobre o artigo 116. O auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 29, e aí eu queria falar sobre essa carência. Essa carência teve alteração, aumentou. Então é necessário um período de 24 meses como segurado para fazer jus ao benefício. Então, retomando, cumprida a carência, será devido nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria, abono de permanência em serviço. O que isso quer dizer? Que a pessoa só vai ter direito ao auxílio reclusão se ela estiver contribuindo com a Previdência antes do dia da prisão dele, ou antes do dia que ele precisou desse seguro. Né? Então, conta isso aí, ó, 24 meses. Por que eu estou comentando isso? Há um desvio, né, de conceitos
do leigo em geral, ao falar, existe o auxílio reclusão por apenado, isso é um absurdo. Para começo de história, pouquíssimos são os apenados que antes, né, do crime estavam contribuindo com a Previdência Social, trabalhando. Então, há que se destacar isso. É uma situação também que não é para o apenado, é para o familiar. É um direito que ele tem como contribuinte, né? Estava no trabalho, recolhendo ao INSS, aconteceu uma situação de vida inesperada, a família vai fazer uso, né, dessa parcela. Dito isso, passemos às inovações trazidas pela lei, pelo pacote anticrime. A primeira consideração que a gente pode estar observando do pacote anticrime é um pequeno acréscimo em relação à lei que dispõe sobre possibilidade de identificação criminal por meio biológico. Então, cabe destacar que a lei de identificação criminal por meio biológico ela já é anterior ao pacote anticrime, né? Ela é de 2012, a lei 12.654. Ok, já trouxe a previsão dessa possibilidade de identificação criminal. O que é identificação criminal? Resumidamente, né? É para que o estabelecimento prisional e os órgãos do judiciário tenham ali uma base de dados sobre aquela pessoa, né? Para evitar erro de pessoa, né? Qualquer tipo de injustiça. Então, faz-se necessário. Como é que é a identificação criminal na forma mais comum? Né? Por digitais, por fotos, né? E agora não, porque já é desde 2012, tem-se a identificação criminal por meio biológico. A Lei 13.964, ela só trouxe alguns acréscimos no sentido de dar responsabilidade, né, à guarda desses dados, né? A obrigatoriedade de ter segurança com a guarda desses dados. Assim, expõe o parágrafo 1A do artigo 9A da LEP. Já é um acréscimo do pacote anticrime. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 3º do artigo 9A da Lei de Execução Penal. Também é um acréscimo. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constante nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, também tem esse acréscimo, que é um direito à informação, na verdade. O parágrafo 4º do mesmo artigo vai falar sobre se esse procedimento não for realizado no início, ele tem que ser realizado durante o cumprimento da pena. E o parágrafo 8º, também um acréscimo do pacote anticrime, é que se o condenado se recusa a se submeter a esse exame, ele está praticando falta grave. O pacote anticrime praticamente alterou todo o artigo 52 da Lei de Execução Penal, incisos e parágrafos. Vários dispositivos foram alterados e a gente vai citar alguns deles. De início, o caput do artigo 52 fala que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal,
ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, aqui é importante que estamos partindo da premissa que é um condenado, provisório ou não, né, que comete falta grave, né, e essa falta grave, ela ocasiona subversão da ordem da disciplina interna, e isso pode sujeitar esse sujeito ao RDD, o regime disciplinar diferenciado. E o que é isso? O pacote anticrime veio ajustando. Veja bem, já existia, tá, o regime disciplinar diferenciado, já existia, né? Só que houve alterações consideráveis. Duração máxima de até 2 anos, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, obviamente, praticou uma outra falta grave, aquela pessoa pode ser submetida a esse regime novamente. Duração máxima de 2 anos. Recolhimento em cela individual. Visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Então, veja bem, é uma visita sem contato físico. Diferente, né, dos presos que não estão sujeitos a esse regime, que tem direito, por exemplo, à visita íntima, né, com a sua... Falando sobre visita íntima, os estabelecimentos prisionais não permitem, né, qualquer pessoa do sexo feminino adentrar ao presídio para, vamos dizer assim, satisfazer esse direito, tá? Então, é feito um cadastramento e é verificado, né, se aquelas pessoas são casadas, né? Então vai ter que ter a certidão de casamento. Elas estão em união estável, então pode haver aquela declaração cartorial de união estável. O que não se pode é aceitar, por exemplo, namoro eventual, ou alguém que é colocado como parente, como primo, prima, né, um falso parente, para que ele consiga exercer esse direito da visita íntima. Então, muitos estabelecimentos prisionais cumprem com afinco isso aí, verificam o grau de relação daquele apenado com a visitante. Dito isso, percebo que o RDD impede, né, essa visita íntima. O inciso 4º, sair 2 horas por dia, né, reunido até com 4 pessoas para banho de sol. Então, ele pode sair 2 horas por dia para banho de sol. Essa situação é interessante porque a gente está falando de um regime disciplinar mais rigoroso. Mas se a gente levar para os estabelecimentos prisionais espalhados pelo país, muitas vezes aquele apenado, entre aspas, comum, que não está sujeito ao RDD, ele não tem essas 2 horas diárias, né? Mas, enfim, isso é previsto lá no estabelecimento penal onde vai se exercer esse regime diferenciado. Entrevistas sempre monitoradas, exceto com o seu defensor. Então, a advocacia está protegida nesse sentido. Claro que há uma responsabilidade do advogado, inegável, só que, né, é aquela questão do conflitos de direito, o advogado tem esse direito de entrevista reservada com o seu cliente e foi mantido no RDD. Fiscalização do conteúdo de correspondência, participação em audiências judiciais, preferencialmente por videoconferência, preferencialmente. Não quer dizer que é aquela questão da logística. Às vezes o estabelecimento não tem, não tem, né,
os aparelhos necessários para se fazer a videoconferência, e aí é por isso que a lei destaca o termo preferencialmente. É interessante sempre lembrar que os presos provisórios ou os especiais também podem ser submetidos ao RDD. Basta cometer a conduta descrita no caput do artigo 52 da LEP. Então, o RDD não é uma situação apenas afeta aos condenados definitivos. De acordo com o parágrafo 4º, né, do artigo 52, havendo algum tipo de indício de que aquele apenado que já se encontra no RDD, ele ainda está envolvido com um crime, né? Vamos supor que uma correspondência dele foi verificada, essa possibilidade, né? Pode ser prorrogado por mais um ano, né? Essa estadia dele no estabelecimento penal no formato do RDD. No parágrafo 6º, traz uma obrigação, né, que tem que ser observada, de que aquela visitação do familiar sem contato físico, ela também, inclusive, tem que ser monitorada. Então, do defensor, não. O defensor consegue determinada reserva, mas o familiar, né, ou alguém autorizado pela justiça, de maneira alguma, de maneira que, além da falta do contato físico, ele vai estar sendo monitorado. Então, aquela visita vai ser, a conversa entre aquelas pessoas vão ser verificadas, vão ser gravadas no sistema, né, de audiovisual. O parágrafo 7º indica que, após 6 meses no regime diferenciado, disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita, né, do inciso 3 do caput, né, vai ter direito, veja bem, 6 meses depois, não recebeu visita nenhuma, ele vai ter direito a um contato com alguém da família, um contato telefônico. Esse contato também vai ser gravado, tá? 2 vezes por mês, na duração de 10 minutos. Ok, vocês verificaram que o pacote anticrime trouxe alterações consideráveis ao regime disciplinar diferenciado. Agora passemos aos novos parâmetros de progressão de regime. O artigo 112 da Lei de Execução Penal dispõe o seguinte: a pena privativa de liberdade será exercida de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. E aqui eu queria fazer um lembrete. Aqui a gente está tratando exclusivamente do requisito objetivo. Ah, cumpriu esse percentual, já tem o direito imediato à progressão? Negativo. Você já cumpriu um requisito, que é o requisito temporal. Agora será verificado, né, o requisito subjetivo, que são as questões comportamentais, né? E, se for o caso, lembra que a gente falou do exame criminológico? Também vai ser verificado como é que está ali a saúde mental daquela pessoa, a sua agressividade, seu grau de periculosidade. Antes do pacote anticrime, havia outros parâmetros, né, em termos percentuais, de progressão de regime. Resumidamente, era 1/6, né, para o primário, para passar para o regime menos rigoroso, 1/6 para o primário, 2/5 para o primário que cometesse crime hediondo e 3/5 para o reincidente em crime hediondo. Então, basicamente, eram esses três percentuais, né? 1/6, 2/5 e 3/5. Agora, o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi modificado totalmente e trouxe novos parâmetros. Os primeiros 4 incisos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, eles vão importar aos condenados
que não cometeram crime hediondo. Então, os primeiros 4, né, então vou aqui informar esses primeiros 4 percentuais. 16%, 20%, 25% e 30%. Tá? Esses 4 primeiros percentuais não é relacionado a crime hediondo, e aí já fica a dica, os 4 primeiros. 16, 20, 25 e 30. Ok. 16%, se a gente for fazer aí um cálculo matemático, vocês vão verificar que é como se fosse 1/6. 1/6 da pena cumprida. Esse 16% é para aquele condenado primário, né, e que não cometeu crime de violento ou de grave ameaça. Ok. O segundo percentual, que é de 20%, é para o reincidente desse tipo de crime. Ou seja, é um crime que não é violento e nem de grave ameaça. O terceiro percentual, que é o de 25%, já é para o primário que comete crime violento ou de grave ameaça. E o quarto, 30%, é o reincidente do crime violento e de grave ameaça. Pois bem, passados esses 4 primeiros percentuais, agora a gente começa a adentrar no percentual dos crimes hediondos, equiparados. O percentual de 40% vai ser para aquele apenado primário que comete crime hediondo. Já o percentual de 50% tem 3 observações. O condenado por crime hediondo que tenha resultado morte. Já o patamar de progressão é 50%. Segundo exemplo, o condenado que exerce comando em organização criminosa, ele é identificado como o comandante da organização criminosa, né? Estruturada para a prática de crime hediondo. Então, ele é comandante de um grupo que pratica crimes hediondo. Ele também vai ingressar nesse patamar de 50%. E o condenado por prática de crime de constituição de milícia privada. Bom, então esses 3 tipos aí de condenados ingressam já nesse percentual de 50%. Retomando, 40% primário em crime hediondo e 50% esses 3 tipos de condenação. Aí vem os 2 últimos percentuais. 60% para aquele apenado que for reincidente em crime hediondo. Então, veja bem, o primário em crime hediondo, ele vai ter que cumprir 40% da pena, e o reincidente, né, no mesmo crime hediondo, ele vai ter que cumprir 60% da pena. E o percentual mais rigoroso que tem agora é o de 70%, que é aquele reincidente em crime hediondo com resultado morte. Em todos os casos, parágrafo 1º do artigo 112, em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão se ostentar boa conduta carcerária, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Ou seja, aquela questão da existência do requisito subjetivo. Então, não basta só, né, o requisito objetivo, o cumprimento temporal ali da pena para progressão. O parágrafo 5º traz uma informação importante, que já tinha sido, era um entendimento do STF, veio o pacote anticrime e normatizou isso aí, positivou. Qual seja? Na Lei 11.343, que é a lei que trata do tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, há uma previsão no parágrafo 4º do artigo 33 sobre aquela pessoa que está sendo condenada por tráfico, mas ela é primária, não tem informação dessa pessoa com envolvimento em outros crimes, enfim, tem uma boa antecedência criminal. O parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execução Penal normatizou um entendimento que já havia sido formalizado pelo STF
de que as pessoas, né, condenadas por tráfico de drogas, contudo, fossem primárias, sem antecedentes criminais e sem indício de que participa de outras atividades criminais, essas pessoas seriam abarcadas como não cometedoras de crime hediondo. Em que pese o tráfico de drogas ser crime hediondo, essas pessoas primárias, né, sem antecedentes criminais, sem comprovação em atividade criminosa, quaisquer que seja, ela seria retirada desse contexto da hediondez. E o pacote anticrime veio para normatizar isso aí, positivar de uma vez por todas. Então, essa previsão do famoso tráfico privilegiado está lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, e aqui no parágrafo 5º ficou, a redação ficou da seguinte maneira: não se considere hediondo ou equiparado, para fim desse artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Enfim, agora está melhor regulado isso a partir do momento que está positivado numa norma, né, numa norma penal, o processual penal. Parágrafo 6º, eu já tinha informado sobre essa questão de falta grave, né, na aula anterior, o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão, caso em que o reinício da contagem terá como base a pena remanescente. Tá? E o marco, apenas complementando, o marco inicial dessa contagem é a data da infração. Então, cometeu a infração, a falta grave, para tudo, vamos verificar se vai haver, qual é a penalidade, se vai haver regressão ou não, vamos pegar a pena remanescente e vamos recontar o percentual, vamos contar novamente o percentual necessário para a progressão. Então, é como ele inicia o cumprimento, não é do zero, porque a gente vai iniciar apenas com base na pena remanescente, mas novamente vai ter que se contar o percentual exigido pela lei. Outra inovação, alteração trazida pelo pacote anticrime é em relação à saída temporária, e depois, nessa aula ainda, a gente vai falar sobre isso, sobre essas autorizações de saída, mas não terá, o artigo 122, parágrafo 2º, não terá direito à saída temporária o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Então, a saída temporária, que é um benefício que é concedido aos que ingressam no regime semiaberto, não vai ser concedido para aquele que cometeu o crime hediondo com resultado morte. Ou seja, ele vai passar a sua pena inteira sem poder obter esse benefício. Na nossa primeira aula, a gente informou que o juízo da execução, né, já inicia o processo de ofício. Não precisa citar o executado. O executado já recebe a informação ali para comparecer, uma intimação para comparecer ao juízo, ou até mesmo, às vezes, o mandado de prisão. Ocorre que a pena de multa, em relação a essa penalidade, né, o executado ele tem que ser citado. E por que ele tem que ser citado? Vamos ler aqui o artigo 164 da Lei de Execução Penal. Extraída a certidão da sentença condenatória com transjugado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do acusado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. E veja a questão do autos apartados, veja que o Ministério Público que vai ter que iniciar requerer esse procedimento. E por que ele tem que ser citado?
Porque nessa resposta que ele tem que dar, ele já pode informar que ele pode parcelar, que ele está com dificuldade financeira, então ele deseja algum parcelamento. O juiz vai avaliar essa condição econômica, vai verificar isso, se realmente ele é hipossuficiente, se não é. Enfim, de qualquer forma, ele vai já poder adquirir bens à penhora e, se verificado pelo Poder Judiciário que ele tem bens a penhorar, então também vai se iniciar o processo de penhora nos moldes da norma civil. Então era bom relembrar essa situação da penalidade de multa, né, porque ela tem essa questão à parte. Outra questão à parte da pena de multa é porque antes a pena de multa, quando ela não era sanada, quando ela não era paga, convertia-se em prisão. Não pagou a multa, então agora você vai ter que cumprir uma penalidade corpórea. E isso mudou também, e agora, de acordo com lei, ela é uma dívida de valor, né? E essa dívida ela tem que ser executada nos moldes da dívida da Fazenda Pública. Em que pese ser uma sanção penal, a pena de multa, né? E sempre diferenciando, pena de multa é uma coisa, reparação do dano à vítima é outra, né? A pena de multa não passa da pessoa do condenado. A reparação do dano à vítima, sim, essa pode passar aos sucessores. A gente já viu isso. Mas, retomando, a pena de multa, ela vira dívida de valor, pode ser executada, ele vai entrar, se inadimplente, no cadastro da dívida ativa, ok, mas isso não vai impedir que ele termine, finalize a sua pena corpórea, que ele consiga progressão. Então, desvinculou um pouco, continua sendo uma sanção penal, mas desvinculou dessa questão de o não pagamento da multa se transformar imediatamente numa pena restritiva de liberdade. Pois bem, falamos sobre essas inovações trazidas pelo pacote anticrime. Queremos registrar que o pacote anticrime interferiu ou modificou dispositivo, salvo o melhor juízo, dispositivo de umas 13 normas de cunho penal, processual penal. Então, especificamente, nós estamos tratando das alterações havidas apenas na lei de execução penal, né? Mas a profundidade da lei 13.964, ela foi muito maior, porque ela, como eu acabei de falar, ela acabou incidindo em diversas normas penais, salvo engano, 13. Então, é de uma profundidade absurda, né? Porque ela alterou diversos dispositivos de diversas normas diferentes. Mas agora nós vamos falar sobre, e aí, passado já essa fase das inovações do pacote anticrime, vamos falar agora especificamente sobre a lei de execução penal, sobre autorizações de saída. Primeiramente, nós temos que diferenciar permissão de saída temporária. São dois institutos completamente diferentes, tá? São duas formas de autorização de saída. Então vamos lá. Autorização de saída. 2 subgrupos. Permissões de saída, saídas temporárias. As permissões de saídas estão previstas no artigo 120 da Lei de Execução Penal e os seus incisos. Assim dispõe o artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Registre-se: condenados do regime
fechado e semiaberto, e mediante escolta. Ah, professor, o apenado do regime semiaberto, ele não sai? Não, não necessariamente. Não é todas as pessoas que estão no regime semiaberto que conseguem o direito de sair do estabelecimento prisional. Pois só se pode sair, a gente vai falar daqui a pouco, saída temporária, pode-se sair do estabelecimento prisional, por exemplo, para estudar, para trabalhar, para visitar a família. Ocorre que, por exemplo, a pessoa não tem família, não tem ninguém, ou ninguém para ser responsável por ele. Às vezes a pessoa não tem nem endereço, não tem residência. A pessoa não consegue trabalho. A pessoa não tem como estudar, não tem estudo, não consegue, né, uma escola. E muitas dessas situações, às vezes, em relação ao estudo, tem que ser pago do próprio apenado, a não ser que ele passe, por exemplo, para uma universidade pública, passe no Enem, mas muitas vezes tem que se pagar por esses cursos. Às vezes o Estado fornece, às vezes o Estado não fornece. Às vezes o Estado tem vagas para poucos, né? E a gama de pessoas é muito maior do que aquelas vagas oferecidas pelo Estado. Então, quando fala assim que há permissão de saída, então, quando se fala assim que há permissão de saída para os fechados e o regime semiaberto, não se assustem, né? Há pessoas que se encontram no regime semiaberto, mas vivem o cotidiano de um regime fechado, pois não sai. E quais são os motivos que geram essa permissão de saída? Está lá no artigo 120, seus incisos. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então, no caso de falecimento dessas pessoas, ou grave doença. Vamos lá. Para o caso de falecimento, às vezes não se dá tempo, a comunicação entre uma pessoa externa e alguém que está dentro do presídio, ela é lenta. É muito difícil um parente do apenado morrer hoje e ele saber no mesmo dia ou no dia seguinte. Então é um direito, uma possibilidade, não vou chamar de direito não, porque não é um direito porque tem que ser verificado. Mas é uma possibilidade, mas ela é difícil de ser colocada em prática, né? Quando o apenado toma conhecimento do falecimento, já se passou o velório, já se passou o 7º dia, enfim. Em relação à grave doença, ele teria um direito a visitar aquela pessoa que está acamada no hospital, né? Se a pessoa estiver moribunda, prestes de morrer, ele teria ali um direito de se despedir. Aí já é possível ter um planejamento, já é possível, porque a pessoa já está hospitalizada, internada, e de repente é possível conceder essa permissão. O segundo motivo é necessidade de tratamento médico. Que tratamento médico é esse? Um tratamento onde a estrutura de saúde do estabelecimento prisional não forneça. De repente, ele precisa fazer um canal, mas o estabelecimento possui ali dentista, aparelhos, para que ele faça o canal no dente. Mas se não tiver, ele tem o direito, se ele está com um problema doente, está inflamado, está infeccionando, ele tem o direito de pedir para que ele seja atendido, né, que ele tenha essa permissão para que ele consiga extrair esse dente, corrigir esse problema fora do estabelecimento prisional. Então, só existem essas duas possibilidades de permissão de saída. Apenas registrando que quem concede, eu peço para quem? Peço para o juiz? Não. Essa situação, por exemplo, de falecimento, de familiar em situação grave no hospital, ou a própria saúde do condenado, do apenado, ele vai fazer esse pedido para o diretor do estabelecimento prisional. Então, é especificamente para ele. O outro tipo de autorização
de saída é o Instituto da Saída Temporária. Bom, esse instituto só é atinente àquelas pessoas que se encontram no regime semiaberto. As pessoas que se encontram no regime fechado não possuem esse direito. Vamos ler o que está escrito no artigo 122 da Lei de Execução Penal. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída do estabelecimento sem vigilância direta nos seguintes casos. Então, veja que no caput deixa bem claro, a pessoa tem que estar no regime semiaberto. Para se obter esse benefício, basta o cumprimento de 1/6 da pena. Agora, veja a dificuldade. Às vezes a pessoa está no regime fechado, cumpriu 1/6 da pena e vai alegar que merece esse benefício. Não, porque ele está no fechado, passou 1/6, mas ele não se encontra no regime semiaberto. Então, cumprida a fração de 1/6, mas ele ainda está no regime mais gravoso. Então, qual é a finalidade dessa saída temporária? Visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instituição de segundo grau ou superior, e tem que ser na comarca dos juízes da execução, e participação em atividades que concorram para o retorno do convívio social. E aí nós temos igreja, eventos comunitários diversos. Pois bem, qual é o período dessa saída? Falando em período de saída, pessoal, em relação à permissão de saída, aquela que é mediante escolta para ir ao enterro ou para ir ao hospital, essa permissão de saída, a duração dela é só enquanto a duração da visita. É a duração do enterro, é a duração do velório, é a duração da visita ao ente querido que está enfermo. Já a saída temporária, quando a gente fala de período dessa saída temporária, já é uma outra questão, um outro patamar. O apenado que está no regime semiaberto, ostenta bom comportamento carcerário, ele tem direito a 35 dias ao ano. 35 dias ao ano. Bom, em tese, ao se interpretar a lei de execução penal, teria que ser 5 saídas de 7 dias. 5 saídas de 7 dias. 5 vezes 7, 35. Ocorre que as varas de execuções preferem administrar isso por vários motivos. Às vezes focando na segurança, às vezes focando na ressocialização. Então, esses 35 dias, às vezes, conforme aí as diversas varas de execução penal, às vezes administra de uma outra forma, né? Parcela mais esses 35 dias, ou aumenta mais, dá tudo de uma vez, né? Então, aí é conforme cada comarca, cada vara de execução. Mas lembrando que se a gente fosse realmente levar o que a lei fala, seriam 5 saídas de 7 dias. É importante sempre lembrar, e as pessoas olham na televisão, através da mídia, aquelas pessoas saindo, né? Às vezes que as pessoas estão vestidas de branco ou amarelo, e saindo para fazer uso desse benefício da saída temporária. Todavia, essa pessoa que recebe esse benefício significa que ela passou por todas aquelas verificações que a gente já descreveu ao longo do curso, né? E em cometimento de falta grave, veja bem, cometeu falta grave ou cometeu crime enquanto ele está nessa saída, ele vai perder todos esses benefícios. Ele vai perder o benefício da saída temporária. A possibilidade de ter regressão de regime, perda da remissão. Então, existe alternativas da vara de execução, né, em penalizar essa pessoa por essa quebra na confiança.
Não são todas as pessoas que saem para a saída temporária, não são todos os apenados que saem a cometer crimes por aí, né? E se a gente for olhar, eu não tenho aqui agora trabalhos estatísticos, informações estatísticas, mas é uma minoria que usufrui desse dinheiro, desse direito para cometer crimes. É uma minoria, quando a gente pega aí as pesquisas diversas. Então, nosso posicionamento é que chegou o direito, tem esse direito subjetivo, aplica-se, não fez bem uso dele, desse direito, vai perdê-lo. Então, encerrada a nosso terceiro encontro, passemos agora ao nosso quiz. Questão número 1. Sobre o regime disciplinar diferenciado, é incorreto afirmar. Atente-se bem, é incorreto. Uma vez admitido condenado estadual em estabelecimento penal federal de segurança máxima, a competência para julgar o processo e eventuais incidentes será do juízo da execução penal federal e não mais do juiz deprecante. Letra B. Salvo o regime disciplinar diferenciado, as sanções de suspensão, isolamento e restrição de direitos não poderão ser superiores a 30 dias. Letra C. A prática de ato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasiona subversão da ordem, sujeita o condenado ao regime disciplinar diferenciado, com direito à saída de cela por 2 horas diária para banho de sol. E letra D, a tentativa de falta disciplinar não é punível com sanção disciplinar. Então, a alternativa incorreta é a letra D. A tentativa de falta disciplinar não é punível com sanção disciplinar. Bom, o que acontece? A tentativa de falta disciplinar, ela é encarada como se falta disciplinar efetivamente caracterizada, cumprida. Então, se pune a tentativa, tá? E ela é punível no mesmo nível, se for uma tentativa de falta grave, se for uma tentativa de falta média, se for uma tentativa de falta leve. Na próxima aula, estaremos vendo essas sanções e essas infrações. Bom, por que as outras estão corretas? A letra A, o juiz do estabelecimento penal federal, o juiz penal federal é o que é responsável pelas questões de execução, e não mais o juiz deprecante. A letra B, salvo o regime disciplinar diferenciado, as sanções de suspensão, isolamento e restrição de direito não podem ser superiores a 30 dias. É verdade, encontra-se na Lei de Execução Penal. O máximo de sanção em termos de dia de penalidade é 30 dias. E por que salvo o regime disciplinar diferenciado? Porque a gente viu lá que o RDD são 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 1. E a letra C, a prática de ato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasiona subversão da ordem, sujeita o condenado ao regime disciplinar diferenciado, com direito à saída de cela por 2 horas diárias para banho de sol, exatamente como previsto lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal. Vamos então à questão 2. Acerca das permissões e autorizações de saída, marque a alternativa correta. Letra A. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto podem obter autorização para a saída temporária do estabelecimento prisional nos casos de falecimento do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, sendo dispensada, conforme o caso, a vigilância direta. Letra B, permissão de saída é o mesmo que saída temporária. Letra C, as autorizações de saída temporária não podem ultrapassar 35 dias anos. Letra D, os presos de bom comportamento do regime fechado podem ser beneficiados com as saídas temporárias. A resposta correta é a letra C.
A gente falou aqui, né, desse quanto de permissão de saída temporária, que é de 35 dias ano. Por que a é incorreta? Porque essa permissão de saída, primeiro que não é saída temporária. Né? Os presos que estão ali no regime fechado para visitar companheiro, ascendente, descendente, irmão, essa questão do falecimento, isso aqui não é o conceito de autorização de saída temporária, é a permissão de saída. E a outra situação é que é mediante escolta. Então, aqui fala, dispensada a vigilância direta. Não, tem que haver vigilância direta. A B está errado porque permissão de saída não é o mesmo que saída temporária, são institutos diferentes, a gente viu aqui. E a D encontra-se errada porque o preso do regime fechado, ele não pode ser beneficiado com a saída temporária. Ele vai precisar, primeiramente, progredir para o regime semiaberto. Passemos à questão 3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Letra A. 13% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Letra B. 50% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado e for primário. Letra C. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. E letra D. 24% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a resposta correta é a letra C. No atual sistema penal brasileiro, essa é a maior porcentagem que existe atualmente de progressão de regime. Então, o apenado tem que cumprir 70% da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Lembrando que ele não vai ter direito a livramento condicional e também, como a gente viu, não vai ter direito à saída temporária. Bom, na letra A, o primeiro percentual que aparece na lei é de 16%, que equivale àquele antigo 1/6 da pena, né, para a pessoa primária. Na letra B, o primeiro percentual relativo a crime hediondo é de 40% para aquele que é primário e comete o crime hediondo que não tenha resultado morte. E a letra D é o reincidente para crime que não seja grave, né, e que não importe aí grave ameaça, que não é crime violento. Então, o percentual desse reincidente é de 20%. Enfim, então, resumidamente, hoje nós vimos as principais alterações, né, que ocorreram na Lei de Execução Penal, né, oriundas do pacote anticrime, da Lei 13.964/2019, e também vimos o que é esse Instituto das Autorizações de Saída, que é subdividido em permissões de saída e saídas temporárias. Um abraço a todos, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.